Vamos abrir no texto de Neemias, capítulo 8. A gente segue na exposição da reconstrução. E este texto é um texto maravilhoso e que é de tão maravilhoso que eu falei, eu não vou pregar esse texto sozinho. Eu dividi ele, eu quero falar apenas do verso 1 até o 12, porque é um texto muito rico e eu gostaria muito que tanto o seminarista Tiago quanto o pastor Daniel pregassem o restante desse texto, não é? Do capítulo 8 de Neemias. Eu estou com a NAA, tá bom? Neemias 8, do verso 1 até o verso 12. Acharam? Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Hasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este é o dia consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Agora vão, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela palavra lida e pelo dia da quinta-feira, que é o dia da exposição bíblica, do culto da palavra. Obrigado que o Senhor nos dê essa oportunidade de estarmos aqui ouvindo, lendo
e sendo ensinados pelo Senhor, Pai. Ser conosco, aplica a Tua palavra ao nosso coração, como o Senhor tem feito ao longo de toda a história, Senhor, com o Teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os muros já estavam prontos, as portas já estavam assentadas, o templo já tinha sido reconstruído e o texto, o 8 que nós acabamos de ler, nos mostra que até mesmo as casas já estavam construídas, porque no texto fala de que as pessoas estavam morando nas suas cidades. Então, nós estamos diante de uma reconstrução física terminada. E isso é o suficiente para fazer a gente parar para pensar de que muito além de uma reconstrução física existe sim, e isso já foi falado aqui pelo pastor Daniel e foi falado também pelo seminarista Tiago, que existe também uma reconstrução espiritual acontecendo. A prova dessa reconstrução espiritual está nesse capítulo 8 que nós acabamos de ler. O capítulo 8 nos mostra de que após tudo estar reconstruído, o povo se ajunta por causa de uma outra reconstrução. Uma reconstrução que é feita por causa do livro. E não é à toa que o povo de Israel é chamado, e não somente o povo de Israel, mas os cristãos são chamados do povo do livro. Não sei se os irmãos já escutaram esse termo, mas o povo de Deus é conhecido por ser chamado o povo do livro. E é isso que esse capítulo 8 está nos mostrando. Quando a gente olha, logo no primeiro versículo, a gente percebe de que aparece o nome de uma pessoa que até o momento não tinha aparecido nesse livro, embora são livros, como tem sido falado, que caminham juntos, Esdras e Neemias. A gente está no livro de Neemias, mas brota o nome de Esdras na história. Por que brota o nome de Esdras? Porque Esdras é contemporâneo de Neemias. Aliás, provavelmente Esdras chegou entre 13 a 16 anos antes de Neemias. Então, Esdras já tinha feito uma reconstrução, como nós vimos, não é, na exposição de Esdras, e agora no livro de Neemias tem sido enfocado, ou o foco está sobre o governador, que no caso é Neemias. Esdras é o sacerdote. Agora no 8 aparece Esdras, e aparece Esdras, o sacerdote, porque o povo se reúne e pede para que Esdras leia o livro da lei. Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando, todo o povo se reuniu na praça diante do portão e pediram a Esdras. Isso que eu quero chamar a atenção, nos chamar a atenção, de que o povo do livro pede para que o livro seja lido, seja ensinado. No versículo 1 nos mostra que todos eram um, como a gente acabou de ler. Eles pediram que o sacerdote trouxesse o livro, porque eles entendiam que o livro era o livro deles, o livro exclusivo deles. Aliás, era a lei de Deus para eles. Era por causa dessa lei que eles tinham sido, no caso, alguns anos atrás, penalizados por quebrá-la. Era por causa dessa lei que eles viram toda a reconstrução, porque como eles foram penalizados e foram expulsos das suas cidades, e isso foi promessa de Deus, caso eles desobedecessem o livro, agora eles estão, depois da reconstrução, com um pedido que minimamente podemos dizer maravilhoso, para os ouvidos e para o coração de qualquer líder. O povo pede para que a Bíblia seja lida, para que a lei de Deus seja explicada. O povo se reúne e não há um lugar mais belo do que esse lugar. Eles se reúnem numa praça. Essa praça ficava de frente a um dos portões que nós já mostramos, dentre aqueles portões que foram colocados, o portão das águas. E curiosamente,
a água tem um simbolismo muito grande com a palavra de Deus. João vai nos mostrar que a palavra é como a água que lava, não é? Se você dá uma olhada aí em Efésios 5, você vai perceber aí no 26, por exemplo, e eu gostaria que a gente lesse esse texto, nos mostra a palavra, Efésios 5, 26. Para que santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Então, é muito interessante perceber que o povo que pede para a palavra ser lida fica diante de uma praça em frente ao portão das águas. O portão das águas era o local onde passava a água, onde as pessoas tinham que buscar água. Inclusive, eu já comentei isso aqui. E é interessante isso, essa figura. A palavra que tem um simbolismo como água, sendo o povo pedindo para que ela fosse lida, e o local que o povo se reúne é uma praça em frente ao portão das águas. É uma bela imagem que a gente pode perceber, né, diante daquilo que está acontecendo aqui. Só que não é apenas isso que acontece. A gente tem o texto nos mostrando que todos eram como um. E a ideia é que todos estavam unidos num único propósito. Qual que é o propósito? Ouvir a palavra, ou aprender a palavra, ou a lei de Deus. Era isso que eles queriam. Se eu pudesse dar um título que talvez resuma tudo o que está acontecendo aqui, não seria o povo do... Eu prefiro um título um pouco mais prático. Não é um povo do livro apenas. A ideia que nós temos aqui é que estão juntos por causa do livro. Eles foram expulsos das sociedades por causa do livro. Por causa da palavra de Deus, eles foram tragos de volta por causa da palavra, por causa do livro. E é por causa do livro que eles estão juntos. Juntos como um único homem, é que o texto nos mostra. Eles estavam unidos com um único propósito. O povo de Deus é um povo que está unido, ou um povo que é ajuntado por causa do livro, por causa da palavra de Deus. É a palavra de Deus, no final das contas, que nivela todos. É a palavra de Deus que atrai as pessoas para a presença de Deus. É a palavra de Deus que nos dá a presença de Deus. Porque eu gosto muito da fala do John Frame de que não tem como ter a voz e não ter a pessoa. E se a Bíblia é a palavra de Deus, é a fala de Deus, e ela o é, logo quando Deus está falando, Ele está presente. E é isso que o povo está querendo. O povo está se relacionando com o seu Deus. O Deus que o disciplinou, o Deus que por misericórdia trouxe eles em 3 levas de volta para essa reconstrução. Um Deus que fez a reconstrução. Um Deus que tinha feito eles olharem muros que menos de 2 meses não estavam reconstruídos. E agora com menos de 2 meses estavam reconstruídos. Com todas as portas. Por causa do livro. No final das contas, meus queridos irmãos, é tudo por causa do livro. Tudo por causa da palavra de Deus registrada no livro. Então esse é o primeiro verso. O verso 2 continua. E nós temos Esdras, o sacerdote, diante agora da congregação. E nós temos algo muito interessante que a Escritura nos mostra homens e mulheres e crianças, provavelmente aqui. Por que crianças, Ramon? Porque o texto é bem claro, se você dá uma olhada aí, composta por homens e mulheres no verso 2, e todos os que eram capazes de entender. Consegue entender o que papai e mamãe estão falando? Então vai ficar na assembleia, vai escutar a palavra. É isso que está acontecendo aqui. Crianças estão juntos nessa assembleia, juntos nessa congregação. E é por isso que a gente costuma bater nessa tecla, a gente sempre escuta, inclusive o pastor Daniel falando isso aqui, de que o ideal e o trabalho é para que as crianças estejam cultuando.
elas ouçam a palavra. Nós temos o exemplo aqui. Os que eram capazes de entender, está escrito, o que ouviam. Esses eram o que faziam parte desse único povo que se reuniu no verso 1, diante de Esdras, o sacerdote. Verso 3, nós temos agora eles perante o portão das águas. Como eu já comentei com vocês, as águas têm um simbolismo direto com a palavra. João 15:3 é um dos textos, Efésios 5:26 e textos correlatos nos mostram as águas. Eu não poderia deixar de falar que depois que a pessoa professa aquilo que ela crê, ela recebe o selo da aliança no Novo Testamento, que não é mais a circuncisão, é o batismo. E é a água, é com água que é feito o batismo. E eu não quero entrar no mérito de ser muita água para cobrir todo o corpo, ou se é um pouquinho de água. Mas o fato é que tem água. A questão é que tem água. E o simbolismo da água é porque a água simboliza a palavra. A pessoa é lavada pela palavra. A palavra lava a pessoa. E nós temos isso, o povo agora numa praça. E nesse verso 3, nesta praça que fica de frente ao portão das águas, que o povo se reunia. Eu quero chamar a atenção de você para algumas questões aqui, que está nesse 3 aí. Primeiro, o povo chega ao amanhecer. Então, provavelmente 6 da manhã o povo já estava lá, assentado no chão, não é? Na praça. Estava amanhecendo, o povo chegou. Não é João Pessoa que amanhece 4 e pouco da manhã. Então, provavelmente 5 e pouco da manhã, 5h40, 6 horas eles já estavam lá. E o texto vai falar que eles ficaram até meio-dia na presença de Esdras e do livro. Ou seja, nós temos aqui uma leitura do texto bíblico e explicação por mais ou menos 6 horas. 6 horas de pregação. É o que o texto está nos mostrando. O verso 3 nos mostra outra questão muito interessante. E se você puder marcar isso na sua Bíblia, eu acho interessante. O final do verso 3, na NAA está: e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro. Isso aqui, quando eu li, eu parei quando eu li isso. Era muita gente reunida aqui. Todos estavam com ouvidos atentos. E, obviamente, como eu sou de Minas e tive um final de semana sempre no interior, na casa da vovó, que é no interior de Minas, eu convivi com muita coisa do mato, né? E eu me lembro a primeira vez que eu vi as orelhas de um cavalo ou de um burro virando em direção ao som. Eu me lembro que a orelha estava assim e ela fez assim, ó. E eu achei aqui, eu lembro que essa imagem ficou na minha cabeça. E quando eu li isso aqui, eu me lembrei dessa imagem. Às vezes, quando o cachorro tem a orelha para cima, o chihuahua, você consegue ver ele fazendo isso. As orelhas se direcionam para aquilo que lhe chama a atenção, ou para aquilo que lhe é importante. E é isso que o texto está mostrando. Os ouvidos das pessoas estavam direcionados para o livro, não para Esdras. Esdras é um porta-voz do livro. O mais importante é o livro, sempre. E a gente canta isso aqui sempre. Que a autoridade da Escritura não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja. As confissões de fé afirmam isso. Porque é o livro que tem autoridade. E os nossos ouvidos têm que estar virados ou atentos para o livro. E sempre para o livro. As pessoas que falam e pregam o livro são importantes? Claro, não estou falando que não são. Eu só estou botando cada um no seu devido lugar. Acima de mim, acima de qualquer pessoa que exponha a palavra de Deus, está a palavra de Deus. E os ouvidos de todos, e principalmente o meu, tem que estar atentos à palavra.
e sempre a palavra. Verso 4 nos mostra agora coisas técnicas muito interessantes aqui. Nós temos uma descrição da aparelhagem técnica do local. Por incrível que pareça, a Bíblia mostra isso pra gente. Verso 4, por isso que eu quis ler na NAA, né? Porque a NAA traduz o local onde ele está como púlpito. Tem outras traduções, né? Mesa, enfim. Mas o verso 4 nos mostra o aparato técnico que foi feito para que a fala do livro da lei fosse melhor veiculada. Então nós temos Esdras, o escriba, num púlpito de madeira. E é interessante que eles fizeram esse púlpito não existia. Está aí na Bíblia. Fizeram esse púlpito para aquele fim, como esse aqui, por exemplo. Um local onde se colocava o livro. Provavelmente é um púlpito bem maior do que esse, porque a tecnologia da época de ponta era desenrolar o rolo. Era um rolo que era enrolado, não era encadernado. Então tinha que ser um pouco maior o púlpito. Mas isso era para facilitar a leitura. Isso é tecnologia. Daquela época era a tecnologia de ponta. E é legal perceber que haviam pessoas ao lado dele, e provavelmente eram os líderes que fizeram parte de toda a reconstrução. Nós vamos ter 2 grupos de 13 pessoas aqui. E o verso 4 nos mostra isso. Né? Inclusive tem os nomes de todos aí. No verso 5, nós vamos ter a reação do povo perante a leitura. E eu quero lhe chamar a atenção para isso. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo. E aí vai explicar por que todo o povo viu. Por causa da tecnologia. Porque se encontravam num lugar mais elevado. Então, o púlpito, o local mais elevado, é para facilitar com que as pessoas vejam. E é só para isso. E é interessante perceber que o texto explica por que eles estavam no local mais elevado. Quando abriu o livro, aí nós vamos ter a reação. Todo o povo se pôs de pé. Ninguém pediu para o povo ficar em pé. Mas quando o livro foi desenrolado, e o povo sabia muito bem, o povo tinha vivido uma história em relação àquele livro, uma história de 2 cativeiros, lembram? Uma história de sofrimento, de sentir a mão pesada de Deus por causa da desobediência deste livro. Quando o livro foi desenrolado para ser lido, o povo se pôs em pé. E provavelmente os comentaristas falam que eles ficaram de pé por 6 horas. Ouvindo. Provavelmente eles podem ter parado, ter descansado um pouco, talvez se assentado, mas eles vão ficar, sempre que o livro era lido, eles se colocavam em pé. Verso 6, nós vamos ter Esdras adorando ao Senhor. E é muito belo isso aqui, porque não mostra qual foi a sua adoração, o cântico que ele cantou, ou como ele adorou, louvou o Senhor, nós não sabemos. Mas ele louva a grandeza de Deus, é o que o texto nos relata. É interessante que o texto aqui está o Senhor maiúsculo, né, com o S maiúsculo, que é Jeová aqui, é o eu sou da lei, é o nome que Deus se manifestou para Moisés. E depois que ele fez isso, o povo levantou as mãos e respondeu amém, amém, concordo. Então, não é pecado levantar as mãos na igreja, se manifestar em adoração ao Senhor. É belo a gente perceber quando as pessoas fazem isso, e o que elas fazem é resultado não para aparecer mais do coração, e é isso que está acontecendo aqui. E depois de levantarem as mãos, o texto mostra que eles, como estavam em pé, eles se inclinaram, e aí provavelmente eles se ajoelharam e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Então, aí, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o coração de um povo que está inclinado a Deus. E o final do texto vai mostrar isso para a gente. Perdão, o final dessa parte do texto, né? Porque o texto continua. Final dessa parte que eu peguei, essa perícope, vai nos mostrar por que o povo procurou e pediu para ser lida a lei. Por que o povo chegou cedo e ficou mais
praticamente 6 horas ouvindo a palavra. Por que o povo adora do jeito que adora? Por que o povo tem todas essas reações? O texto vai nos mostrar o porquê, não é? Então nós temos isso, e aí nós vamos ter agora a descrição dos outros 13 aí, juntamente com Levitas, no verso 7. O verso 7 nos mostra que havia o ensino do púlpito e havia o ensino pessoal. E isso que eu quero te chamar a atenção para essa parte aqui. Todos esses nomes aí, e os levitas ensinavam a lei ao povo. E agora que vem o detalhe. E o povo permanecia no seu lugar. As pessoas estavam em pé. Verso 8. Como que eles ensinavam? Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que lia. Então, preste atenção. Haviam outras cópias do livro da lei. Isso achei bastante interessante. E provavelmente isso aqui já é trabalho de Esdras, que era o sacerdote e escriba. Esses homens também tinham cópias daquilo que ele estava lendo. E esses homens iam nas pessoas de forma individual, lendo partes para elas, que elas tinham dúvida, e explicando. Eu quero que você entenda isso aqui, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que lia. Porque nem sempre o povo entende o que lê. Aliás, nem sempre a gente entende o que a gente lê. Tem até um livro, né? Entendes o que lês? Que é muito famoso, né? É exatamente isso aqui. Qual que é a forma? Para além de Esdras estar ensinando, haviam pessoas ensinando de forma individual enquanto estava sendo pregado. Eu achei isso tão fantástico. Isso aqui me lembrou, por exemplo, os pequenos grupos, né? Me lembrou a gente estar junto com as pessoas, tendo um momento individual com a pessoa. Que às vezes é a dúvida dela, não é a dúvida de todos. Então a gente resolve a dúvida com ela, não com todos. Com todos está sendo explicado no púlpito. Esdras está lendo. Então é muito legal isso. E eu achei bastante interessante porque são 13. Então pelo menos nós temos mais 13 cópias que foram feitas por Esdras. Ele trabalhou aqui muito. É claro que aqui não fala que tem 13 cópias, mas se eles estão lá e o texto está falando que eles iam nas pessoas e tem esses nomes, se eles iam e tem esses nomes, a gente tem pelo menos 13 pessoas, 13 cópias de pessoas ajudando outras que tinham dúvidas. E era muita gente em pé. Então, quando estavam sendo pregados, eles também estavam pregando e ensinando e explicando para essas pessoas coisas da lei. Por que era importante explicar, Ramon? Porque o mundo anda para frente, não é? E as coisas que andam para frente, as pessoas que são novas, elas não têm a mínima noção do passado. A não ser que você apresente o passado para ela. Por meio de livro, por meio de um museu, por meio de uma história, por meio de algum registro. Então entenda, é uma nova geração que chegou na cidade, ouviu falar do que tinha acontecido, ouviu falar do que Deus tinha feito, e agora eles estão precisando de explicação. Estão precisando de uma explicação. E quem que vai explicar? Aqueles que têm formação e são idôneos para fazer isso. Né? Homens que participaram de toda a reconstrução. Eles vão explicar. Eles estão junto com os levitas. Os levitas ensinando a lei ao povo. Alguns levitas aqui tocavam, cantavam, mas eles também tinham habilidade na palavra de Deus. Não há essa desassociação entre música, por exemplo, e palavra de Deus. Isso vai ser recente. Século XVIII, XIX, para cá que tem essa ruptura. Para trás, teologia e música sempre caminhou junto. A gente está vendo aqui levitas, alguns não eram nem músicos, inclusive não cuidavam da música, mas tinham músicos também. Eles também ensinavam e eram peritos na lei, sabiam de teologia, sabiam explicar a lei para o povo, inclusive, enquanto o pastor estava pregando, Esdras. Então, olha que interessante isso, dando explicações para que o povo entendesse. E aí nós vamos ter o verso 9 aí, quem é Esdras, né? E quem é Neemias, né? No 9 nós vamos ter a unidade da liderança aqui. Neemias
que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram: toda liderança tem uma única fala, não tem desarmonia na liderança. E eu quero chamar a sua atenção que o modelo hierárquico continua. Um rei, um governador, não era assim em Israel? Um escriba ou profeta e os levitas. Quando a gente olha para o 9, continua. A estrutura não mudou. Neemias o governador, Esdras o sacerdote e levitas. Então, o povo volta e continua a sua história. Não mudou o modelo, porque é um povo que pertence a uma história. Então, a liderança fala para o povo. E a fala deles é uníssona. O texto fala que os três falam. E o que eles falam? Este é um dia consagrado ao Senhor nosso Deus. E por isso vocês não devem prantear nem chorar. O povo estava em prantos, enquanto Esdras lia. A gente não sabe o que Esdras estava lendo. Alguns comentaristas falam que provavelmente ele estava lendo porções do Deuteronômio. E faz sentido pensar que é Deuteronômio, porque é no Deuteronômio que Moisés revisa toda a lei com o povo nas campinas de Moabe, de frente para a terra prometida, tendo um rio na frente, o Jordão, né? Que curiosamente Deus vai abrir também o Jordão. Deus não abre só o mar, né? Deus abre também o rio. Então, provavelmente, e dá uma boa ideia de pensar de que Esdras está lendo Deuteronômio, porque ele pega a lei de Moisés. São os 5 livros, é a Torá. O livro que revisa toda a lei é Deuteronômio. Então, provavelmente, nós não sabemos, mas provavelmente é uma parte de Deuteronômio. Provavelmente a promessa que Deus tinha feito. Provavelmente poderia ser Deuteronômio 31, o cântico que Deus ensina para Moisés, para Moisés ensinar o povo. E nesse cântico tem a profecia de que o povo não ia obedecer, que o povo seria cativo. Está no cântico. Primeiro cântico. Aliás, o único que mostra que Deus compõe e dá para Moisés ensinar para o povo, lá tem uma profecia falando que o povo ia se desviar. Então a gente não sabe qual o texto, mas o fato é que, e o que a gente sabe, o povo está chorando. O povo está pranteando, é o termo. E eu não sei se os irmãos já viram alguém prantear, não é? Chorar compulsivamente, não consegue parar de chorar. Essa é a ideia, o povo está desesperado, ouvindo as palavras da lei. E os levitas e homens líderes estavam explicando, e o povo chorando, e Esdras lendo, e o povo chorava, ao ponto de que eles falaram para o povo isso que a gente está lendo. Todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: agora, os líderes, né? Comam, bebam o que vocês tiverem de melhor e mandem porções aos que não têm preparado para si. Porque esse dia, no caso aquele dia, não é? Era consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força. O texto, a alegria do Senhor é a nossa força, é esse texto. A alegria do Senhor é a nossa força. É um dia de alegria, não é um dia de ficar tristes. E é bonito ver isso. É bonito ver a liderança incentivando o povo que estava arrependido por tudo aquilo que tinham ouvido e pensado. E a gente tem um mix aqui de muitas emoções, não é? Nós temos um povo que finalizou a reconstrução da sua cidade. A gente tem várias áreas que a gente pode pensar. A gente tem um povo que agora é uma nação novamente. Não era nação, agora voltou a ser o povo de Deus na terra. Nós estamos perante o sacerdote, ele está lendo o livro, e nós temos como ir no templo e fazer o sacrifício pelo pecado, e Deus agora está se relacionando conosco. Então a gente tem um mix de emoções aqui para esse povo. E esse povo é levado a saber de que
a alegria do Senhor deveria ser a força deles, e não era tristeza, não era momento de ficarem tristes. E o verso 11 nos mostra novamente, pela terceira vez, essa insistência da liderança de acalmar o povo. Acalmem-se, porque esse dia é santo, não fiquem tristes. E aí o 12 é o final, né? O 12 é o começo da rave, né? Da festa que vai começar a bombar. Todo o povo se foi, o povo deve ter saído turbinado, né? Já pensou naquele cordeiro, já pensou naquele frango, já pensou no mais gordo, no porco, no melhor porco. Lá em Minas a gente só pensa em porco, né? O melhor porco, o porco que nós estamos deixando para engordar para o Natal, vai virar tocinho hoje. Nós vamos fazer uma farra, porque hoje é dia de alegria. É isso que o povo sai para fazer isso. E o mais bonito do porquê o povo se festeja e o porquê que o povo ouve essas palavras e atende, é muito bonito, é o final do 12. Por que o povo sai? Por que o povo entende? Por que o povo agora se alegra e vai fazer uma festa? Porque tinham entendido as palavras. Porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Porque tinham entendido aquilo que Deus estava falando para eles, e agora eles poderiam. E foram, inclusive, fazer festa. E todos tinham que participar da festa. Quem não tinha condições veio receber comida, mas vai festejar, porque hoje é dia de alegria. É isso que está acontecendo aqui. É dia de beber, dia de comer e dia de agradecer ao Senhor pela sua fidelidade. Então, o que a gente pode entender diante dessa situação? O povo estava junto por causa do livro. O povo festejou por causa do livro. O texto acabou de mostrar para a gente aqui. Porque eles entenderam as palavras do livro. Agora eles podiam se alegrar. Não tem como a gente ser feliz verdadeiramente se nós não entendemos as palavras do livro. Comer, beber e todas essas coisas boas, e o texto é muito claro, não é para pegar aquele franguinho ruinzinho, fraquinho, é para pegar o melhor. Porque é o melhor, e com o melhor que nós vamos agradecer ao Senhor. Não é com nada de mais ou menos, é o top das galáxias que vocês vão festejar. Porque Deus está cuidando de nós. É isso, meus irmãos. O povo está junto por causa do livro. O povo se arrepende por causa do livro. O povo é confortado por causa de uma liderança que ama esse livro. E o povo é levado a festejar pela sua liderança por causa do livro. Meus irmãos, o Evangelho é um Evangelho que atinge todas as áreas do ser humano. E falando como um bom brasileiro, e Deus nos fez assim, não é? Nós devemos alegrar-nos como nós somos. Não há vergonha de nós sermos quem nós somos na presença de Deus. Não há vergonha da gente ser como a gente é na presença de Deus. Porque Deus está preocupado que a gente tenha o coração como o desse povo. Um povo que se reúne por causa do livro. Tem uma história por trás de mim. Eu não sou dono dessa história. Eu entrei nessa história. Um povo que, ao ouvir o livro, olha para si. Não olha para o outro. Não olha para... Olha para si, inclusive pranteia a si mesmo. É isso que o livro fez, né? Com as pessoas. A ponto da liderança ter que parar e confortá-los. E mostrar para eles que não era motivo de tristeza. Era motivo de alegria. E era tanto motivo de alegria que tinha que sair dali e fazer festa. É tanto motivo de alegria que vocês vão sair daqui e vocês estão chorando, vocês vão sair daqui e vão fazer festa. Porque hoje é um dia santo, é um dia diante do Senhor, é um dia bendito. Para a gente encerrar, meus queridos, o povo de Deus, ele existe por causa do Deus do livro.
É o livro. É o livro que nos mostra quem nós somos. É o livro que nos mostra quem Deus é. É o livro que nos mostra as pessoas que já foram e estiveram e são exemplos para nós. Exemplos positivos e exemplos negativos também. A Bíblia é muito bela em nos mostrar os dois lados. É um livro que nos reúne e nos faz estar assentados perante alguém que o lê, porque ele é a autoridade, não quem lê, mas o livro que está sendo lido. É o livro que faz com que todos, homens, mulheres e crianças, sejam um só, somente um coração. É o livro que faz com que a gente veja quem nós somos, nos arrependemos de quem nós somos, e é o livro que nos dá força para nós olharmos para a vida como deve ser vivida. E como a vida deve ser vivida. A vida deve ser vivida ouvindo o livro, amando o livro, levantando porque entendeu as palavras do livro e vivendo em festa. É isso. A alegria verdadeira é a força do cristão. Essa alegria verdadeira provém do Senhor. Ele que nos dá a verdadeira alegria. E essa alegria, ela se manifesta como nós somos, do nosso jeito. Como que eles saíram para festejar? Do jeito deles, do jeito de Israel de festejar. Música, dança, comida. As músicas deles da época. Perante o Senhor. Porque Deus era o motivo da alegria deles. Que nós possamos, queridos, ser como esse povo. Vir para a igreja para ouvir o livro. Ter reverência perante o livro. E é uma reverência de coração. Ver quem nós somos perante o livro. Talvez chorar, prantear por aquilo que somos. Mas, porque entendemos as palavras do livro, vivemos em festa. Vivemos em alegria. Vivemos, como o povo fala, como samba do pé. Felizes. Porque o Senhor é quem dita o ritmo dessa festa. É o Senhor quem nos dá força e é o Senhor quem, por sua graça, nos faz entender o livro. Como eu sempre costumo falar, principalmente com os adolescentes, e eu acho que eu falei isso aqui, não é o fato de você ter o livro, abrir o livro e saber o livro que faça com que você tenha o poder de escutar Deus falar. Deus tem que querer falar com o seu povo. Não é você que abre e você tem o controle. Agora Deus vai falar. Não, Ele vai falar se Ele quiser falar. Porque Ele é o autor do livro. O Espírito Santo revela o livro, aplica o livro, mas Deus tem que falar. E Deus fala. Quando tem um povo unido, uma unidade de todos juntos, um povo com o coração contrito e quebrantado, e um povo com os ouvidos atentos ao livro da lei. Este é o povo que vai fazer festa, este é o povo que vai comer e beber, e vai se lembrar daqueles, inclusive, que não podem festejar, para também festejar com eles. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos faz sermos, Pai, como este povo, Deus. Como este povo, neste momento aqui em Esdras 8, em Neemias, Senhor Deus, em Neemias 8. Nos faz, Pai, ser um povo que está aos pés daquele que lê a palavra, com o coração preocupado com a palavra, atento à palavra, Senhor. Que possamos, Pai, viver a nossa vida em festa, Senhor Deus, em alegria, conscientes que o Senhor tem falado conosco, Pai. Isso é motivo para nós sermos alegres perante o Senhor. Abençoe-nos, Pai, a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, vocês querem comentar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Em muitos momentos do texto a gente percebe uma inclinação de coração e interesse por um arrependimento que já vem genuíno antes mesmo da exposição do texto ali, né? Mas a dúvida é como gerar isso hoje, né? Porque é engraçado, porque Neemias ele traz uma explicação num contexto de uma reforma estrutural, uma reforma espiritual, uma reforma cultural.
como fazer isso hoje, né? Como gerar esse interesse genuíno no coração, que às vezes vai ter uma bagagem de história. Eu não sei, eu não tenho não consigo responder o que seria pragmático, não é? Mas a gente tem alguns passos aqui que a gente vê. Primeiro, o povo foi um povo disciplinado, né? Então, é um povo que é bem diferente do povo antes da disciplina. Existe um mover de Deus no coração das pessoas, né? E eu percebo isso. Mas a gente pode fomentar isso. E eu acho que o começo de tudo é oração. Eu acredito que quanto mais formos próximos em oração e temos uma liderança de fato que anda com Deus, não somente com o livro debaixo do braço, eu acho que isso vai afetar o povo. Pelo menos a gente vê isso ao longo dos movimentos da história, né? Sempre algumas coisas chaves estão na história dos avivamentos. Por exemplo, uma delas é a oração. A outra é a volta à palavra, ao livro, né? A outra é uma vida, a ortopraxia não está separado da teologia. Então, são algumas nuances que a gente tem. Não quer dizer que se a gente botar isso tudo e misturar, vai dar o bolo, né? Vai acontecer isso. Mas a gente tem essas... Mas eu acho que, no final das contas, Deus vai mover tudo isso para acontecer. E, por outro lado, a gente tem que cultivar isso. Então, olhando... Não sei se a sua pergunta é olhando para o texto, né? Para esse povo aqui, né? Olhando para ele, a gente vê que tem uma caminhada aí, né? A gente tem, pelo menos aqui, nesse momento histórico aqui, pelo menos quase 90 anos. Desde o começo da reconstrução, tá? Eu não estou falando do cativeiro, não. Então, tem toda uma história acontecendo, enfim. Pais falando para os filhos, não é? Botar no tempo aí. 90 anos já foi uma geração aí, né? Pelo menos. Então, nós já estamos aí com netos, por exemplo, que escutaram o vovô e a vovó falando, que vieram da reconstrução, porque Deus deu permissão, o rei liberou o Ciro, e Deus usou Esdras, depois veio Zorobabel. Então a gente tem uma história sendo contada aqui dentro da reconstrução, inclusive. Então, o que a gente vê? A gente vê Deus trabalhando no coração dessas pessoas, né? Como ter, que você falou, né? Como fazer com que o povo chegue inclinado? Eu acho que esse talvez seja um dos caminhos, né? E pedir para o Senhor fazer isso com o povo dele. Porque o povo é dele, né? O povo é dele. E a Bíblia mostra que ele inclina o coração, né? A Escritura mostra ele endurecendo corações, às vezes, do próprio povo, para tratar o povo depois. Eu acho que este seria um caminho. Não sei se eu consegui responder. Mais alguma coisa? Alguma questão? Nada? Então vamos ficar em pé para orar. Senhor, obrigado por essa noite, que o Senhor nos fez estar aqui na Tua Palavra, perante a Tua Palavra. Nos ajude, Senhor Deus, a vivê-la. Nos ajude a sermos como esses homens e mulheres, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a vivermos como devemos viver perante o Senhor, perante a Tua lei. Nos ajude, Senhor, nisso. Leva-nos em paz, abençoe o restante da nossa semana. Guarda-nos, Pai, e traga-nos de volta, Pai, para te adorar no dia solene, no domingo, para glorificar o Teu nome e estar, Pai, ouvindo a Tua palavra. A nossa oração, Pai, nós a fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.